Olá! Oi, gente! Essa aqui é a live Tira Dúvidas, tá? Então a gente vai tirar as dúvidas de vocês aqui nessa live. Então vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, porque a gente precisa, né, de vocês aqui para poder tirarem as dúvidas. Então sejam bem-vindas, Dandan, Cake Place to Go, G, Felice Doce, sejam muito bem-vindas, Cris. Que delícia estar aqui com vocês, gente, tirando essas dúvidas, tá? Eu não vou demorar muito, vou aproveitar que já entraram aqui 8, 9 pessoas e a gente já vai começar, que eu não quero delongar muito e ficar uma live cansativa pra vocês, tá? Oi! Vocês estão gostando do curso? Fala pra mim o que vocês estão achando, vocês já testaram, como que tá? Me fala quem tá testando. Eu tô recebendo mensagem e foto do pessoal que tá testando e tá ficando lindo. A Brotinho de Chocolate, eu acho que me mandou a foto do sablé que ela fez, ficou mais bonito que o meu. Ficou lindo. Boa tarde, Cris. Ai, que bom. Então vamos começar. Que bom, curso maravilhoso. É um curso pocket, gente. É exatamente os mesmos ovos que eu vou fazer aqui na minha produção. É exatamente o curso. Por quê? Eu tô me mudando. Nem vou mostrar pra vocês a zona que tá aqui. Mas eu me mudo sexta-feira. Então, imagina, eu me mudo dia 1, aí tem 3, 4 dias, 4, 5 dias aí pra organizar as caixas e tudo mais. E aí tem pouco tempo pra Páscoa e eu, imagina, vou fazer uma produção pequena, né, que eu consiga produzir em grande escala e que não precise de caixa, porque aqui é muito difícil conseguir caixa de ovo de Páscoa. E aí eu pensei, precisa ser embalado como antigamente, né, bonitinho assim. E aí eu não queria papel celofane, não queria nada, então eu pensei no tecido, que é aqui tranquilo pra achar. E fica fofo, fica lindo, fica, né, lembra a infância, assim, como gosto, né, de ovo de Páscoa. Então, que bom que vocês estão gostando. Tem gente que ainda não testou, mas abriu a mente. Isso que é bom. Então vamos para as dúvidas. Eu já trouxe meio que preparado aqui um pouquinho só lembranças, assim, de coisas importantes do curso para vocês anotarem. E, por favor, peguem uma canetinha e um papel para vocês anotarem. Enfim, foi tudo que eu já falei na live, mas é meio que um resumo. Tudo que eu já falei no curso, mas é um resumo para vocês anotarem. E são informações importantes para a gente poder precificar, tá? Mari, Rê, sejam bem-vindas. Vamos começar agora. E aí eu quero relembrar para vocês sobre temperagem. Primeira coisa que a gente vai falar é temperagem. Eu ensinei 2 temperagens. Por que eu escolhi essas temperagens? Eu vou me mudar agora, como eu falei para vocês, e na minha nova casa ainda não tem uma bancada de mármore nem de granito. Então, eu não ia poder fazer a temperagem na bancada. Qual então seria a minha opção? Eu pensei na Micrio e na adição, que são as temperagens que as minhas alunas falam, que acham mais fáceis. Então eu falei, vou fazer essas no curso porque, enfim, eu quero um curso prático, então vamos trazer o que é mais fácil aí, que as minhas alunas acham. Sobre a temperagem de Micrio, então vamos por partes. Dúvidas sobre a temperagem de Micrio? Por favor, escrevam se vocês têm alguma dúvida na temperagem de Micrio. Enquanto isso, eu vou resumindo o que é a temperagem de Micrio. Vocês vão derreter qualquer chocolate, gente. Chocolate branco, preto, amargo, nobre, Calebo, Nestlé, não importa. A 45 graus. 45, 50 graus. Qualquer um deles. Quando vocês derreterem, vocês vão, enfim, pode deixar o bolzinho lá de chocolate no canto e vai fazer massa de bolo, vai fazer outras coisas, o que vocês quiserem. Que aí ele sozinho vai baixando a temperatura. O ideal, pra mim, é que, enfim, você mexa de vez em quando, vá mexendo. Pode até ficar embaixo do ar-condicionado, se você tiver. Ou num lugar mais fresquinho da sua casa. Vai mexendo no ventilador, para ele abaixar a temperatura mais rápido, tá? Temperagem, a gente sempre precisa de tempo, temperatura, para poder ter uma boa temperagem. Então, se você deixar lá o chocolate sozinho parado por 30 minutos... ou se você com 10 minutos mexendo você consegue resfriar ele, é melhor os 10 minutos. A temperagem vai ser mais bonita, vai ser mais bem feita, certo? Então você esperou baixar a temperatura para 34 graus. Gente, a gente tem que respeitar essa temperatura. Não sou eu que decidi, não fui eu
chocolate é meio delicado, melodramático, digamos assim. Então, a gente tem que respeitar as temperaturas que eles falam. Então, 34 graus. Tem um porquê pra tudo. Então, não quero entrar, né, muito nesse porquê, mas só para vocês entenderem, o chocolate tem cristais de manteiga de cacau. Vários cristais. E um desses cristais, que chama beta, é o cristal mais estável. É o que derrete numa temperatura maior. E esse cristal não é de açúcar, tá, gente? É de manteiga de cacau. Esse cristal, ele começa a derreter a 34 graus. Então, ele é o que é mais resistente. Quando a gente chega nos 34, esse cristal, ele tá estável e os demais instáveis. Então, é aí que a gente bota o micril, tá? Então, adiciona 1% de micril. Chegou a 34 graus, põe 1% de micril. Derreteu 100 gramas de chocolate, coloca 1 grama de micril, tá? E aí, mistura e derreteu todo o micrilzinho, pedacinhos pequenininhos de micril. Derreteu tudo, espera baixar para 30 graus para utilizar. Dani, eu posso botar 31, 32? Pode, não vai dar problema. Não vai dar problema, não. Mas para ter uma temperatura perfeita, digamos assim, a gente coloca 30 graus. Mas sendo abaixo dos 33, já tá valendo. Ok? Tudo bem aí? Tudo bem até aí? Primeira temperagem micril. Resuminho feito. A Danda tem uma dúvida. Para agilizar a produção aqui, é a sugestão de quantidade de forma de ovos. Para mim, a quantidade de forma de ovos, ela está relacionada à quantidade de ovos que eu vou vender. Porque se eu vou vender 100 ovos, por exemplo, eu gostaria de ter 10 formas. Que aí eu consigo fazer 10 formas de uma vez só. E aí, 10 formas de ovos de 350 gramas é uma quantidade que eu consigo derreter e não machucar tanto o meu braço mexendo para diminuir a temperatura. Mas é muito pessoal. Se você consegue botar 20 formas na geladeira, você vai fazer 200 ovos, melhor. Quanto mais cascas de uma vez você fizer, melhor para sua produção, porque você consegue agilizar a sua vida. Você é uma pessoa só. Você faz 10 cascas ou você faz 20. O seu tempo está sendo muito melhor remunerado enquanto você faz 20. Né? Então, quanto mais, melhor. Mais que caiba na sua geladeira, que você tenha lugar para guardar as formas, porque ocupam espaço. Enfim, tá? Vai depender também um pouquinho da quantidade. Se você vai vender 30 ovos, investir em 10 formas é muito. Então, espero que tenha ficado um pouco claro. Felice Doces, isso pro chocolate branco também. Isso que eu expliquei do micril também é pro chocolate branco. Qualquer chocolate, tá? Doce Querubim, seja bem-vinda. A gente tava falando do micril, agora a gente vai entrar na adição, tá? Eu fiz um resuminho do micril, mas quem entrou agora pode depois, a live vai ficar salva. E olha, vamos deixar bem produtiva a live para não ficar cansativa. Adição, gente, alguma dúvida sobre adição? Se você tiver, vai escrevendo aí, enquanto eu tô fazendo o resumo. Você vai derreter o chocolate, qualquer um, tá? Felice Doces, qualquer chocolate. Então, essas duas temperagens não é igual à temperagem da bancada, que um é 29 a 28, o branco é 27, o meu amargo é 30. Não, sempre as mesmas temperaturas. Isso deixa, né, a gente fica mais tranquila de decorar. Então, para adição, você vai derreter o chocolate 45, 50 graus. Pro branco, eu não ultrapassaria 45, tá? E o preto até 50 graus. Tem alguns chocolates que aguentam até 55 graus, tá? Mas é bom ficar nessa 45, 50. Você vai derreter e vai adicionando gotas de chocolate. Como que a gente aprende por aí, né? Na temperagem de adição. Bota 30%, 2/3 do chocolate e mistura. É certo? Não é errado. Acho que as pessoas fizeram uma média de quanto chocolate precisa usar para poder baixar até chegar a 30 graus. Mas não é exato. Eu preciso chegar a 30 graus. Quanto de chocolate é preciso para chegar nessa temperatura? Vai depender da sua cidade, se a sua cidade está quente, se está frio, se está usando ar-condicionado ou não. Por isso que eu falo, coloca um pouquinho, mistura e vai medindo. Mais um pouquinho, mistura e vai medindo. Até chegar a 30 graus. Chegou a 30 graus, tá pronto. Bota na forminha e utiliza. Qualquer chocolate, branco, preto, rubi, certo? Então é isso, o resumo de adição é ainda mais fácil. Dúvidas sobre micril ou adição, que é pra gente continuar. A Doce Querubim tem dificuldade de quando acrescenta
custo a dissolver o que acrescento. Ah, tá, entendi. Às vezes, doce querubim, Akami, minha linda, você bota quando tá bem quente e quando ele tá esfriando, você não pode colocar muito, porque aí ele não tem quantidade de chocolate derretido suficiente e energia quente ali para derreter as gotinhas. Então vai de pouquinho em pouquinho. Tá chegando a 35, 34, fica esperta para não colocar muito. Foi igual na live, lembra que a gente ficou mexendo, umas gotinhas que ainda estavam inteiras e aí baixou para 34 graus. Cuidado para não colocar muito, que aí realmente não vai ter, a gente fala que é energia, né? O chocolate tem a temperatura que vai passando e vai derretendo as gotinhas de chocolate. Se ele tá derretendo muitas gotinhas, ele não tem mais calor para derreter, então tem que ir aos pouquinhos. Posso colocar no congelador para cristalizar? Não, não pode. Sempre geladeira. Sempre geladeira para cristalizar. E outra coisa muito importante, não larga lá na geladeira. Tô temperando, vou botar na geladeira e vou lá no mercado. Não, isso é terrível pro chocolate. Por quê? Porque quando você tirar da geladeira, ele vai suar. Ele precisa estar na geladeira somente o tempo suficiente para cristalizar, certo? E no freezer, não, de jeito nenhum. Que aí é que ele vai suar mesmo. Felicidades, Dani, você sempre facilitando a nossa vida. Oh, que linda. Eu quero que vocês produzam muito, gente. Muito. Desejo muitas vendas, porque a Páscoa é realmente um dos meses que a gente mais vende no ano. E aí a docequeira me falou, então nem sempre é 30%. Não, nem sempre. Por isso que eu prefiro falar pra vocês, vai aos pouquinhos, tá? Tanto que quem aí assistiu a live e viu que eu calculei, eu coloquei lá 30% do chocolate que eu derreti e não foi suficiente, eu precisei de mais. Então, nem sempre é 30%, Cami. Por nada, gostosuras da corrinha. As cascas prontas precisam dormir e permanecer em ambiente refrigerado. Gente, eu vou falar o que é o ideal. O ideal é a gente trabalhar no ambiente entre 18 e 21 graus. Esse é perfeito, tá? Não mancha o chocolate, não sua, nada. Então, se você tem essa temperatura e você consegue, perfeito. Quem tem... Gente, sumiu o nome agora daquela geladeirinha pra vinho. É perfeito para ovo de Páscoa, porque não tem umidade. Então, se você tem, guarda suas cascas ali, ó. É perfeito. E as cascas precisam dormir e permanecer no ambiente frio, fresco, tá? Se passou de 34 graus, vai derreter. Não tem muito pra onde correr. Vai perder o snap, vai perder tudo, tá? A gente vai falar um pouquinho mais no final sobre como guardar as cascas de ovo de Páscoa. Eu vou tentar ajudar vocês e dar uma luz. Mas o ideal é uma temperatura entre 18 e 21 graus, bem embaladinha, fechadinha, longe de umidade, longe de calor. Adega, isso, Cami, adega. Se você tiver uma adega, pode fazer um mês de antecedência as cascas, a gente não tem um mês, né? Mas pode fazer, deixar lá, quem vai produzir casca de barra de chocolate, pode... Nossa, eu já fiz um teste de 20 e poucos dias, uma barra recheada. Então, é perfeito a adega. Mas, infelizmente, nem todos temos adega, né? A gente vai falar mais pra frente sobre como guardar. Agora vamos falar... Anota, gente. Vocês estão anotando? Vai anotando as informações aí, porque depois facilita na produção. Vamos falar sobre os recheios, tá? Não, antes do recheio tem uma dúvida aqui da Cris. Na adição eu coloco uma quantidade, derreto e vou adicionando até baixar para 30 graus, é isso? Na adição você vai derreter o chocolate, por exemplo. Você vai derreter 1 kg de chocolate, um exemplo. Derreteu, chegou a 40, 45 graus. Nesse chocolate derretido você vai adicionando as gotas de chocolate que não foram derretidas. Vai adicionando gotas de chocolate e vai mexendo até chegar a 30 graus. Certo, Cris? Não precisa pedir desculpa não, nunca temperou, tá no lugar certo, essa temperagem fácil. Qual que é a diferença dessa para a tablagem? A tablagem é bem mais rápida. Quando você bota numa mármore ou num granito que tá gelado, ela vai esfriar mais rápido do que num bol ali em cima da bancada e você mexendo, adicionando chocolate.
tá? Mas você precisa de uma bancada, você precisa mexer com as temperaturas rápido, são temperaturas diferentes. A adição é fácil, só demora um pouquinho mais, que você tem que ficar lá mexendo, tá? Então é isso. Cris, que nunca temperou, alguma dúvida a mais? Você vai derreter o chocolate, chegou 40, 45 graus, vai adicionando gotinhas até chegar a 30 graus. Cuidado, quando chegar a 35, 34, cuidado com a quantidade, porque aí depois ele não vai derreter com facilidade, tá? Então é isso. Vamos para os recheios. Fala pra mim, enquanto eu vou falando sobre os recheios, fala pra mim qual o recheio que você gostou mais e qual vocês acham que vai vender mais. Que aí eu vou explicando um pouquinho sobre recheio. Anota, gente. O brigadeiro de maracujá rendeu 493 gramas. Pode ser que fique um pouquinho diferente na casa de vocês. Se vocês tiraram da panela minutos antes ou depois, vai ferver mais ou menos e vai variar, mas não é muito. Isso aqui vocês podem usar como base. O brigadeiro de maracujá rendeu 493 gramas. O caramelo rendeu 270 gramas. O brigadeiro branco de ninho com baunilha rendeu 460 gramas. E o brigadeiro de chocolate tostado rendeu 450 gramas, tá? A G gostou mais do brigadeiro tostado, a Mari o de caramelo. A Rê o de chocolate tostado, mas não fez os outros. O caramelo. Legal, gente. Ai, delícia, eu amo todos. Aqui, eu particularmente acho que eu vou vender muito de maracujá. Ninguém falou maracujá, mas eu acho que eu vou vender muito aqui porque não é uma fruta comum aqui, não é fácil de achar. E o brasileiro sente falta, né, do mousse de maracujá, do suco de maracujá. Maracujá é muito bom. Mas o de chocolate tostado e o branco eu uso pra rechear bolo. Fica muito bom. Fica muito bom. Então, vamos lá. Então, essas são as quantidades que rende. Vocês anotaram? Tá? Anota. Agora, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Gente, o brigadeiro de maracujá segue essa ordem que eu dei pra vocês. Por quê? Eu fiz um teste antes pra vocês, colocando a polpazinha reduzida no leite condensado puro, com creme de leite, e levei pro fogo. E ele talhou. Então, tem que ser nessa ordem. Faz a polpinha, pega a polpa do maracujá, tritura, leva para panela, reduz, virou uma pastinha, guarda. Faz o brigadeiro branco. Quando ele estiver no ponto, já desliga o fogo e aí adiciona a pastinha. E ele não talha, certo? Esse é o de maracujá. E ele rendeu 493 gramas. O caramelo rendeu 270 gramas. O brigadeiro branco rendeu 460 gramas e o brigadeiro de chocolate tostado rendeu 450 gramas, tá? Sobre o maracujá, alguma dúvida? É só se ligar nessa ordem, faz exatamente como tá no curso, a pastinha do maracujá no final, que não talha. Eu fiz no início, eu fiz a pastinha, mas misturei no início, não ficou bom, ele talhou, então... E eu passei no mixer depois, mesmo assim, não consertou, não ficou ideal. O caramelo, uma informação importante. Para 270 gramas de caramelo, eu misturei 80 gramas de amendoim torrado. Você pode colocar mais ou você pode colocar menos, tá? Como vocês viram no vídeo e na foto, foi essa proporção que eu usei. 270 de caramelo para 80 de amendoim. Dani, posso usar outra castanha, outra oleaginosa? Pode. Fica muito bom com pistache. Fica muito bom com castanha de caju, eu amo. Fica muito bom com... Gente, aquela branca. Eu tô com um problema de memória, que eu esqueci o nome das coisas. Aquela branquinha, gordinha, qual é o nome? É muito bom também com esse caramelo, é muito, muito bom. Principalmente com flor de sal. Mas eu esqueci agora o nome. Ela é toda branquinha, mas gordinha assim. Vocês lembram o nome? Bom, até a gente lembrar, vamos ver se alguém lembra. Mas ela fica muito bom com outras. Não é avelã, Claudinha. Macadâmia. Isso. Também tô ficando doida, gente. Esquecendo o nome das coisas. Macadâmia. Fica perfeito com macadâmia. Pena que macadâmia é tão caro, né? Mas se vocês quiserem fazer um ovo pra vocês assim, ó, pode fazer com macadâmia que fica muito bom. Então é isso. 270 gramas de caramelo pra 80 de oleaginosa. Certo? Como que eu tostei esse amendoim? Gente, forno é muito, muito variável. O meu forno aqui, ele é muito quente. Então, eu boto ele a 140 graus para assar bolo, por exemplo. Aí, eu botei a 140 para tostar o amendoim e ficou 6 minutos.
mas na casa de vocês pode ser que seja mais, né? Normalmente no forno a gás normal, eu colocaria 180, ficaria 7 minutinhos. Mas cuidado, porque pra torrar é muito rápido, tá bom? Dani, não, sei lá, meu forno quebrou, eu posso fazer de outra forma? Pode, bota na frigideira e vai lá mexendo até ele torrar, liberar aquele saborzinho, aquele cheirinho, tá? Agora sobre o brigadeiro branco. Você pode tirar o leite ninho ou você pode tirar a baunilha, fica à vontade. Aí vai virar um brigadeiro branco normal. Mas eu não sei se vocês já testaram ele. Gente, ele fica com gosto de pudim, tipo um brigadeiro de pudim. Vocês podem até chamar ele brigadeiro de pudim, se quiser. Fica com umas pintinhas pretas do pudim, com extrato de baunilha que eu misturei também, e o leite ninho. Fica, nossa, muito bom. E o preto rendeu 450 gramas. Vamos falar do preto. O preto é muito engraçado, como são exatamente os mesmos ingredientes de um brigadeiro normal, só que numa ordem invertida, como que deixa um sabor diferente, né? Quando eu criei esse brigadeiro tostado, eu fiquei assim, meu Deus, que delícia! O brigadeiro, ele ferve mais rápido, porque faz essa pastinha com cacau. A gente torra o cacau na manteiga, então ele dá um sabor diferente e é rápido o processo. E ele derrete muito mais fácil o cacau. Quando você bota o pó do cacau em cima do leite condensado e mexe, fica umas bolinhas. Dessa forma, não fica bolinha nenhuma. Então, vale super a pena. Então, sobre recheio, é isso. Informação importante sobre o recheio é que foram usados mais ou menos entre 100 e 108 gramas de cada recheio para os ovos, tá? Então, vocês têm uma média mais ou menos. Ai, Dani, eu vou fazer 100 ovos. Então, 100 ovos vezes 100, 110 gramas, vai dar quanto? Aí vocês vão saber, deixa eu calcular aqui. Eu tenho que fazer 100 ovos, ai, minha caneta, tenho que fazer 100 ovos, 108, vamos botar o máximo, né, que eu coloquei, foi 108 gramas. Então, eu preciso de 1.080 gramas de recheio. Se eu vou precisar de 1.080 gramas, 10.800 gramas, desculpa, gente. Se eu vou precisar de 10.800 gramas, quantos leite condensados eu vou usar? Você pega 10.800 gramas e divide pela receita de um leite condensado, que dá 493. Bom, ficou confuso? Eu vou recomeçar. Deixa eu só responder umas perguntas aqui antes. Dani, o Micril tem validade? Tem, mas é uma validade bem grande. Inclusive, quando vocês comprarem, mantém dentro da caixinha da embalagem. Se não veio a embalagem, anota, bota anotadinho para seguir a risca a validade, porque quando passa, fica um ranço, assim, não fica muito bom. Tem validade, mas é bem longa. E o extrato de baunilha que eu indico. Ai, gente, eu não... Se for extrato de baunilha, tá, pra mim tá bom. O que eu não gosto é a essência. Então, deem preferência pro extrato, que realmente é um sabor diferente. Eu uso um extrato de baunilha mexicana. Se vocês quiserem, eu posto a foto depois. Quando alguém vai, ou eu fui já, eu comprei vários e aí eu tenho estoque. Mas se alguém for pro México, pede pra comprar essa que eu vou indicar pra vocês. É muito boa. Mas sendo extrato, pra mim tá bom. Eu não gosto de essência. E a Catinha perguntou, Dani, você fez uma banda de chocolate e outra de brigadeiro? Foi. Um ovo, eu botei metade branco, metade preto. Que eu achei que eu ia vender bem para as crianças esse sabor. Aí eu preferi fazer ele assim. Mas você pode fazer 2 brancos e 2 pretos. Pode ficar super à vontade. A pasta da Dabela é boa. O extrato líquido, era o que eu tava falando aqui, qualquer um, contanto que seja extrato, é bom. Agora, a pasta mesmo, as bolinhas, a da Bela, a Kátia tá falando que é boa. E eu gosto muito da Dolce Gusto Maestro. Vocês conhecem essa marca? Eu amo de paixão. Gosto muito, tá? Dolce Maestro. Então, não é muito fácil de achar. Eu sempre acho outros sabores. A de baunilha sempre tá em falta, mas é muito boa. A Fabri é uma marca muito boa, mas a de baunilha especificamente eu não gosto muito porque ela é meio amarelada. E aí quando eu coloco no brigadeiro ela fica um pouquinho amarelada. Mas os outros sabores são excelentes, a Fabri é muito boa. Betty, oi linda, maravilhosa.
Seja bem-vinda. Então, ó, vamos voltar para a quantidade. Eu vou pedir a ajuda da Claudinha, que a Claudinha sempre nas minhas aulas presenciais era a minha calculadora. Gente, eu preciso fazer... Vamos fazer um exemplo, tá? Eu preciso fazer 100 ovos. Eu quero fazer 100 ovos esse ano. Quanto de 100 ovos de brigadeiro de maracujá, tá? Tô chutando. Então, 100 ovos de brigadeiro de maracujá vezes quanto de recheio vai em cada ovo? Vai 108 gramas. Então, 100 ovos vezes 108 gramas vai dar 10.800 gramas, que são 10 quilos, certo? Então, eu sei que eu já preciso fazer 10 quilos de brigadeiro de maracujá. Quantas latas eu vou precisar usar? Dani, eu tô no meio da rua que nem uma louca assistindo. Não se preocupa, Claudinha. Quem tá com calculadora aí pode me ajudar, por favor, porque a minha calculadora tá no celular e eu não consigo calcular. Eu acho que vocês vão ter esse mesmo problema, né? Mas enfim. Eu preciso fazer 10 quilos de brigadeiro. E eu sei que uma lata eu faço 493 gramas. Então, uma lata, 493 gramas. Quantas latas vai ser preciso para 10.800 gramas? É uma regra de 3. Certo? Então, X é igual a 10.800 gramas dividido por 493. Eu vou arredondar, eu tô sem calculadora, eu vou colocar 10.000 dividido por 500. Eu arredondei para cima, só para ficar fácil de calcular. Então, eu vou precisar de 20 latas. Tá aqui a conta, eu fiz na mão. 20 latas. Com 20 latas, eu recheio 100 ovos, 100 bandas de maracujá. 100 bandas de maracujá vão me render 50 ovos. Tem que lembrar disso. Um ovo são 2 bandas, tá? E 108 gramas é para uma bandinha. Então, 20 latas me rendem 50 bandinhas dessa aqui. 20 latas me rendem 50 bandinhas dessa. Certo? Ficou confuso? Querem que eu repita? Isso foi só uma conta que eu fiz na minha cabeça. Vocês vão fazer a conta de vocês. Ah, Dani, eu acho que eu vou vender 50 ovos esse ano. Eu quero dividir mais ou menos entre 12 de cada sabor. Então, vocês multiplicam 12 pela quantidade de recheio que vocês vão precisar. Divide pelo número que eu falei pra vocês, que é o que rende cada recheio. Beleza? Até aí tudo bem? Se não, eu repito. Fala pra mim, gente. Se ficou confusa essa parte de conta, me avisa. É porque demora um pouquinho para as mensagens chegar pra mim, mas deu pra entender? Enquanto a mensagem chega aqui, uma coisa importante que vocês precisam anotar. Eu misturei 100 gramas de chocolate. Ótimo, Betty. Obrigada. Eu misturei... Beijo, Claudinha. Depois tu assiste. Eu misturei 100 gramas de chocolate com 30 gramas de biscoito. Já vou falar mais sobre o biscoito. Então, eu usei 30% do peso do chocolate em biscoito, tá? Se você for derreter 1 kg de chocolate, 30% disso você vai misturar com biscoito e para ir cobrindo as suas casquinhas, certo? Dani, pode ser mais biscoito? Pode. Pode ser menos? Pode também. Eu chutaria mais do que menos, que eu acho que mais crocante é melhor. Mas tem que ter uma quantidade de chocolate suficiente para cobrir todo o biscoito, senão ele fica murcho, se ele ficar exposto em temperatura ambiente. Ele tem que estar cobertinho com chocolate, tá bom? Então, para vocês anotarem isso, para cada 100 gramas de chocolate, eu usei 30 de biscoito. E para cada banda, para cada ovo, eu usei 55 gramas dessa misturinha. Então, anotem, vou repetir. Para cada 100 gramas de chocolate temperado, eu misturei 30 gramas de biscoito. Depois que eu misturei, eu usei 55 para cada banda de ovo. Certo?
Então, essa era uma informação importante. O que mais? A Nutella foi o recheio que eu usei menos. Normalmente eu usei 100 a 110 gramas para cada banda. Nutella eu usei 60. Mas pode pôr mais, pode pôr menos. A única coisa que vai ficar diferente é a tabela, é o preço no final. Dani, dá pra fazer a casca com a misturinha de biscoito? Dá. Você mistura e faz a casca. Pode ser também. Mas aí não pode ter biscoitos muito grandes, senão você não consegue fechar direito. Mas dá super, Kátia. Vamos falar sobre o biscoitinho, então. Esse biscoitinho sablé, ele não é muito doce, o que é interessante, porque já tem um recheio que é doce. E o modo de preparo dele pode ser feito de outra forma, que eu quero ensinar aqui pra vocês. O resultado é um pouquinho diferente, e aí se você quiser testar meia receita de cada e ver o que você gosta mais, você pode, tá? A outra forma de fazer o biscoitinho sablé você vai misturar a manteiga com o açúcar. A manteiga não pode estar gelada nesse caso, tem que estar em temperatura ambiente. Mistura, faz uma pastinha, adiciona a farinha de amêndoas, depois as gemas e por último o cacau, o trigo e o sal, tá? O método que eu ensinei no curso foi o método de sablagem. Esse que eu tô falando aqui pra vocês agora é cremagem. São técnicas diferentes e o resultado também é um pouquinho diferente, tá? O que eu ensinei na live fica um pouco mais esfarelento. Esse aqui fica mais firme. Então você pode fazer dos dois e ver o que você gosta mais. Lembrando que esse que eu tô falando aqui agora, você mistura manteiga com açúcar, manteiga em ponto de pomada, faz um creminho, depois adiciona a farinha de amêndoas, depois as gemas, depois o cacau, depois o trigo com sal. E aí você tem a sua massinha. Leva ela pra geladeira antes, ou até, nesse caso, pro freezer, Kátia. Nesse caso, bota a massinha no freezer, 5 minutinhos ela vai estar firminha. E você passa lá no biscoito, naquela forma pra fazer, naquele, não é forma, bom, naquela bandeja de aro pra descansar a cookie. Passa ali, que quanto mais gelado, melhor. Chocotate Gourmet, chegou. Legal, minha linda, seja bem-vinda. A gente já falou bastante coisa e agora a gente tá falando sobre o sablé. Gente, não tem aquela forma de cookie pra ralar. O que eu faço? Abre o biscoito normal, deixa ele fininho, retinho e assa assim. Depois você vem e quebra. Você quebra ele pra ele ficar pequenininho, também dá certo, tá? Fica tranquila que os dois jeitos dão certo, mas esse lance de ralar acho que é bem interessante, bem diferente, né? Alguém já tinha visto antes? Acho que fica bem legal. Sobre o sablé é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o sablé? Ó, Brotinho de Chocolate falou que o biscoitinho é uma delícia e que ela foi quebrando a massinha na própria forma com as mãos. Isso, exatamente, perfeito. Dá pra fazer assim e aí você guarda num potinho bem fechadinho, numa latinha bem fechadinha e deu certo. Ó, a Renata ralou no ralador de legumes. Olha que legal. Ai, meu Deus, essas minhas alunas são demais. E eu vi, Rê, seu biscoitinho no vídeo, ficou perfeito. Tá certo então também, gente, no ralador de legumes. Faz esse processo antes de assar. Você rala antes de assar. E ele já vai pequenininho, já vai assar prontinho pra misturar com chocolate. Se você quiser menor, você vai lá com a mão e amassa. A Beth não conhecia. Beth, você vai ver como que é legal. Você vai fazer. E, gente, eu não sei se alguém me perguntou isso, mas ficou na minha cabeça, não sei porquê. Se pode misturar esse biscoitinho crocante num recheio de bolo, por exemplo. Se você misturar esse biscoito num recheio de bolo, ele vai ficar mole. Igual o Oreo, igual o biscoito normal. Se você passar ele no chocolate e espalhar numa forma, aí depois você quebra, aí sim você pode misturar no recheio, que o chocolate vai impermeabilizar e aí quando comer vai ficar crocante. Fica divino. Divino. Certo? Tô aqui com a minha cola, com tudo que eu anotei que eu achava que era importante. A última coisa que eu anotei aqui foi do caramelo. Muita gente perguntando se pode fazer com creme de leite de caixinha ou de latinha. Pode, não tem problema nenhum. A temperatura no creme de leite fresco, ele foi a 103 graus, pra ficar puxa-puxa daquele jeito, tá? A temperatura vai ser diferente do de caixinha. Então usa aquela dica que eu falei na live.
escorre na panela, escorre o caramelo na panela e vê como ele cai. Se ele vai caindo devagarinho, pode tirar. E aí, mede a temperatura, fala pra gente qual foi a sua temperatura, que a gente, né, usa essas informações como base para uma ajudar a outra. A Brotinha de Chocolate tá falando, se colocar por cima do brownie antes de assar dá certo. O problema é que, bom, vai depender um pouco do tempo do seu brownie no forno. Se for mais ou menos o tempo do biscoito, dá certo. Mas se for mais, aí o seu biscoitinho vai ficar queimado, tá? Então, cuidado. Mas o que você dá pra fazer, se o seu brownie demorar muito, você coloca o brownie, tira, salpica assim por cima e vai ser feliz. Isso me lembra muito o crumble, né? Fruta, e aí você bota o crumble em cima e leva pro forno. É mais ou menos essa ideia, brotinho de chocolate, é isso aí. Pode dar certo sim, tá? Mas cuidado com o tempo se for muito diferente. Eu não sei se foi a brotinho de chocolate que me falou isso, eu não lembro agora, mas o meu levou 12 minutos pra ficar pronto aqui a 140 graus. O dela levou 30 minutos, ou mais de 30 minutos no forno. Então, o forno varia muito. Eu falei a minha experiência, mas vai variar. O importante, gente, é que ele é crocante. Como ver isso, né? Se você tiver com dúvida, aperta ele não pode estar mole. Se você tiver com dúvida, tira fecha o forno, vai lá no freezer, esfria o mais rápido possível e prova. Se ele tiver crocante, tira. Se ele não tiver, se der pra ficar mais crocante, deixa mais um pouquinho. Mas vai testando quantas vezes, vai comendo quantas vezes for necessário pra você ter o resultado ideal. Ó, foi a brotinha de chocolate mesmo. Ficou mais ou menos 1 hora no forno. Você pode até aumentar um pouquinho o forno, se você quiser, pra ficar menos tempo. Mas essa receita rende tanto que vocês vão usar pra muitos ovos, né? Então é isso. Alguma dúvida sobre o sablé, gente? Sobre o cacau, pode usar qualquer cacau, natural ou o alcalinizado, qualquer um. Se você usar o 50% cacau, pode, não vai alterar, não precisa alterar a quantidade de açúcar na receita, só vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Mas o 33% cacau eu já não indico, que aí eu acho que vai perder um pouco, vai mudar um pouquinho a textura do biscoito. Então, gente, sobre a live em si, sobre o curso em si, eu acredito que seja isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre... A gente precisa falar sobre validade, a gente precisa falar sobre geladeira, foi o que eu anotei aqui. E sobre preço. Então, esses 3 mais importantes que eu preciso da ajuda de vocês pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Sobre preço, eu tava fazendo uma pesquisa de preço, porque eu não sei mais os preços daí do Brasil. Me conta, gente, qual é o preço que vocês veem desse ovo desse tamanho. É importante que seja desse tamanho, senão não dá pra comparar. Um ovo assim, 350 gramas de recheado. Vocês sabem mais ou menos o preço desses ovos? Vocês fizeram uma pesquisa? É muito importante, gente. Qualquer produto que vocês forem precificar, fazer uma pesquisa. Por quê? Vocês vão fazer o preço de vocês. Mas se o mercado estiver cobrando mais caro, então quer dizer que a porcentagem de lucro daquele produto é maior. Então vocês conseguem aumentar. Mas a gente só vai saber fazendo a precificação pelo mercado. Se o seu está dando muito mais caro que o mercado, precisa rever, ou às vezes até o mercado não está sabendo precificar, tá? A Mari, ela é daqui do nosso curso, e ela estava falando lá no grupo que o brigadeiro dela é muito barato. Então, às vezes eu acho que o próprio mercado não está sabendo precificar direito. Porque como que pode colocar um cento de brigadeiro de chocolate belga importado, de produtos de qualidade, a $75, por exemplo? Aqui em Miami é totalmente diferente esse valor. É o dobro, mais que o dobro. Então, a gente tem que saber precificar direitinho. Mas se ficar por exemplo, todo mundo vende esse ovo a R$80 e eu vou vender a 200, tem alguma coisa errada. Pode ser mais, se você criar um valor, né, agregado a esse produto, você consegue vender mais. Isso é um processo ano após ano, dedicação após dedicação, que aí você vai aumentando seu produto, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. Mas vamos entender o mercado pra gente se situar, saber se a gente consegue cobrar mais caro ou não. Então, aí o pessoal tá falando, R$80, 75 a 80.
isso foi o preço que eu achei. Eu achei entre 75 até 120. Conheço gente que vende a 130 Caleboa aqui no interior. Ó, 130, 120. Então, esse foi o preço que eu pesquisei. É isso aí. Vocês precisam ficar com o preço do mercado anotado. Anota no post-it o preço do mercado e agora vamos precificar o nosso. Como que eu gosto de precificar? A gente não vai precificar aqui juntas, porque eu precisaria de todos os preços do Brasil, mas eu vou falar como que eu precifico e vai ficar como dever de casa para vocês precificarem lá no grupo. Depois a gente comenta quanto que saiu. Vocês precisam pegar os insumos de cada coisa desse ovo. Anota no papel agora, que aí depois vocês preenchem sozinhos. Vamos falar sobre o brigadeiro de chocolate, que é mais tranquilo pra gente precificar. Vai anotar chocolate. Vai anotar recheio, embalagem. Vai anotar biscoito sablé e quanto tempo vocês gastaram para fazer isso. Então, é assim que eu faço as minhas precificações. Por exemplo, eu usei, para fazer um ovo, eu usei 600 gramas de chocolate. Então, eu anoto. Quanto que tá a grama do meu chocolate? Multiplico. Então, de chocolate, eu gastei $9, $10. De recheio, eu gastei $7, $5, enfim, reais, né? E aí vocês vão ter o valor em real que vocês gastaram. Eu chutaria 20 e poucos reais pra esse ovo pra vocês aí ou mais, porque tá tudo tão caro no Brasil, né? Ou até mais. E aí vocês precisam precificar o sablé separado, né? 1 quilo de sablé foi R$10. Eu vou usar 50 no meu ovo. Quanto que é 50 gramas de sablé? Separem essa informação. Então, somou tudo, o ovo de vocês ficou R$30, vou chutar. R$25, vai, ficou R$25. Agora, vocês precisam calcular quanto tempo vocês gastaram para fazer esse ovo. Bom, bota aí 30 minutos para fazer a temperagem. Mais 30 minutos para fazer o recheio. Aí depois mais 30 minutos para montagem. Tô chutando isso para cada ovo, tá? Então demorou aí 1h30, uns 20 minutos para embalar, botar a tag, botar na sacolinha. Enfim, 2 horas aí, certo? Então, quanto que é a hora de vocês? Isso não tem como eu falar, como eu chutar, como eu, né, fica complicado. Mas aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, quanto que é o salário mínimo aqui? Quanto que é um salário bom? E eu fiz uma média, vi quanto que é o salário de uma confeiteira aqui. Então, eu fiz uma média da hora de trabalho. Falei, então na minha tabela eu vou colocar esse valor de hora de trabalho. Então, nesse ovo, vou chutar 10 em real ou dólar, não importa, só para nível de cálculo. Levei 2 horas para fazer esse ovo. Então, 2 vezes 10, 20. 20 dinheiros para fazer cada ovo. Eu vou receber para fazer esse dinheiro. Isso é o seu salário, não é a sua mão de obra, não é o lucro da empresa. E aí, você vai precisar saber sobre embalagem. Se você está usando um tecido mais caro, você vai colocar lá, aqui o tecido, ó. No Brasil, a gente compra por metro. Eu vou falar para vocês quanto que tem aqui, que vocês já anotam. Esse tecidinho aqui tem 56 centímetros por 60. É quase um quadrado. Se vocês quiserem fazer um quadrado, pode. 56 por 56, dá certo. Então, vocês pegam lá o pano. 1 metro de tecido é R$20. 50 metros de tecido é quanto? Então, para cada ovo,
você vai gastar R$10 de tecido. Tô chutando, isso tem que sentar e calcular. Então pronto, eu tenho todos os meus valores aqui. Eu gasto R$20 com minha casca e meu recheio, gasto R$10 com embalagem, dá 30. Eu vou trabalhar 2 horas, minha hora é, sei lá, 20. Então 40 mais 30, R$70 aí. Agora vem gás, luz, isso tudo que você já tem na sua produção aí, que você já sabe. Já embute um valor aí pro gás, pra luz, pra energia, enfim. Que dividindo isso por produção, por um ovo vai ser bem baratinho, né? Que a gente tem esse valor mensal. Vou chutar, bota R$3, vou botar, né? Então ficou 73. Agora vem a porcentagem de lucro. E no Brasil eu praticava 30%, que é uma boa margem de lucro. Então, em cima disso tudo, tá? Tem gente que põe 100%, porque já tá incluindo a sua mão de obra. Não, aqui tá por fora a mão de obra. Então, 30% é só da empresa. 73 mais 30% dá 21. Então, 7, 8, 9, vamos arredondar R$90. Então, foi o valor que eu cobraria no meu ovo aí no Brasil, tá? Eu tô chutando aqui valores altos na minha cabeça do que eu lembro de preço no Brasil. Eu chutei R$20 para os insumos, tô chutando o valor da hora, mas isso é exatamente o que vocês já fazem para calcular o bolo, tudo, né? Para calcular o ovo. Então, vocês já sabem a mão de obra de vocês, quanto tempo vocês gastam, vocês fazem teste. Então, eu cheguei nesse valor e aí bate com o que vocês estão me contando. Entre 75, tem até gente que cobra até 130. Então, peguei minha anotação lá. O mercado tá cobrando isso. O meu valor deu 90. Tá legal? Tá acima de 75, que muita gente cobra. Tá abaixo de gente que cobra mais caro, como 120, 130. Tá um mercado legal. Pode aumentar um pouquinho? Pode. Tem gente cobrando a 130. Mas vai ver o produto dele. Vai ver se a caixa é super, né, perfeitinha, que vem padronizada com a logo. Isso tudo encarece muito o produto. Então compara, faz essas comparações para ver se essa margem de lucro de 30% tá bem projetada ou não. Deu para entender, gente? Essa parte? Fala pra mim. Vocês estão tão quietinhas. Enquanto vocês me falam, eu vou pegar um pote com os ovos que eu fiz teste de validade. É assim que vocês devem fazer também. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu pegar aqui a embalagem. Enquanto isso, me fala se vocês entenderam tudo que eu falei, por favor. Ó, quando vocês fizerem em casa os testes de vocês, para precificar, para tirar foto, faz isso daqui que eu fiz, pra vocês testarem a validade, tá? Deu pra entender sim, tá anotando. Isso, gente, anota. É muita informação mesmo. E eu gosto que vocês anotem porque a gente memoriza melhor do que simplesmente lançar tudo escrito e nem ler, enfim. Quando a gente estuda, anota. Pelo menos pra mim, sempre funcionou desde que eu era pequena. Esse tipo de estudo. Abri o pote, um cheiro de ovo, de Páscoa. Que bom, tá todo mundo prestando atenção. Alguém me perguntou, foi a Mari? Cake Place to Go. Aqui na Flórida, quanto é um ovo desse? Eu anotei aqui. Ó, os preços são muito diferentes. Eu vi em Orlando e em Miami. Orlando é mais barato, mas de forma geral é mais barato. Bolo, brigadeiro, tudo. Lá, esse ovo eu vi por $50. Aqui em Miami é 60, 65. Já vi até por mais caro um pouquinho, mas é mais ou menos essa média, tá? Eu vou deixar gravada. Ó, quando vocês fizerem o teste, já tá quase acabando, gente. Eu não gosto de prolongar muito porque fica cansativo e ninguém consegue assistir depois. Mas eu tô tentando ser mais sucinta possível. A gente falou sobre precificação. Vamos falar sobre validade e como armazenar.
E aí acabou. Ó, quando eu fiz os ovos pra foto e pro curso, eu guardei todos eles aqui. Temperatura ambiente, não tá na geladeira. Deu pra ouvir? Tá duro, tá firme. Aqui não tá quente, óbvio, e tem ar-condicionado, mas aqui dentro eu deixei setado o ar-condicionado a 23 graus, que é uma temperatura que no Brasil a gente consegue encontrar. Não é fácil, não é tão difícil, vai. E tá super firme, temperagem bem feita. Então guarda ele assim. E vocês vão provando a cada 2 dias. Pode provar todo dia, não tem problema, mas vai provando pra ver até que dia ficou interessante. E eu deixei todos os sabores assim, ó. Tá na metade porque eu tô experimentando. A cada 3 dias, a cada 2 dias eu vou provando e vou anotando. Eu vou abrir um pra vocês, gente. Então façam isso, gente. Não só com ovo de Páscoa, mas com qualquer coisa, tá? Ai, tá sujando aqui, mas ó, o ovo. E aí eu todo dia eu venho aqui e quebro. Ouviram o crack? Quebro e provo. Esse crack, agora meu ouvido tá cheio, desculpa. Esse crack significa que a temperagem foi feita corretamente, tá? E tá perfeito, tá uma delícia. Ainda tá muito bom. Tá 10 dias esse ovo aqui. 10. Tá muito bom. Então, ó, bota no papel alumínio, bota no potinho, tampa e vai provando. Ai, que delícia, gente. Quando vocês forem vender, quanto antes vocês... quanto mais validade vocês derem pro cliente de vocês, melhor. Que ele consegue consumir mais tempo na casa dele. Então, façam essa conta, né? Dani, eu fiz o teste aqui, eu provei, eu vi que por 20 dias estava perfeito. 20 dias é o limite. Faz 10 dias antes e dá 10 dias de validade pro cliente de vocês, sabe? Acho que é interessante. E aí vocês anotam no meu... Aqui na minha... Eu não tive tempo de fazer ainda, mas na minha embalagem vai ter uma tag que eu vou mandar fazer. Vai ter escrito: para melhor consumo do seu ovo, consumir em 7 dias, armazenar numa temperatura tal, Feliz Páscoa, obrigada pelo carinho, enfim. Então, fala para o cliente de vocês como que é o melhor consumo desse ovo, que quanto mais gostoso, melhor. Né? Quanto mais gostoso o cliente de vocês acharem esse ovo, melhor para eles voltarem no ano que vem para encomendar, para falar para amigo que é muito bom e etc, tá? E pode ser papel chumbo ou papel alumínio, inclusive papel filme, pode. O nosso ovo, ele vai assim, e ele vai embalado no papel alumínio. Então não tem problema se a casca não tiver, se tiver arranhadinha, se tiver arranhado com papel alumínio, porque ela vai embalada mesmo. Não é uma caixa de acetato que vai bonita, né? O ovo aparecendo, tem que estar super brilhoso. Não é esse o caso. Então podem botar papel chumbo, papel alumínio, que não é problema. Façam esse teste na casa de vocês. E vai ser mais ou menos a mesma validade para todos, tá? O que eu ficaria um pouco mais preocupada é o de caramelo, porque o amendoim, de todos o que eu provei, o amendoim ele fica um pouquinho murcho. Então, uma dica que eu queria dar para vocês é, junto com o sablé, vocês podem ou substituir o sablé 100% por amendoim no chocolate que vai por cima do caramelo. Aí ele vai ter a validade de meses, sabe? O amendoim tem mais validade se ele for envolto no chocolate do que misturado no caramelo. Ok? Não sei se tem algum de caramelo aqui pra eu provar. Tem esse aqui de caramelo. Esse aqui tá há 10 dias. Vou provar. Ó, puxa, ó.
Tá crocante. Delícia. Meu Deus amado. Não dá pra gente emagrecer assim não, gente. Mas é isso. Com 10 dias o amendoim ainda tá crocante, mas ele vai ficar mais crocante. Essa outra forma que eu expliquei. Agora, sobre validade, é isso. Vamos fazer o teste. A minha validade que eu dou pra vocês seria esses 10 dias, vai. Eu tô continuando a fazer o teste aqui. Hoje é o 10º dia e tá perfeito, mas façam um teste aí de vocês, mas pelo menos vocês têm essa informação, que 10 dias ainda tá perfeito, certo? E a outra coisa é armazenar. Vocês podem, esses ovos estão aqui com a validade de 10 dias em temperatura ambiente, nem a geladeira. Mas, vocês têm uma opção muito boa, que é fazer ele fechado, passar papel alumínio, passar o tecido, amarrar, pega uma caixa, coloca todos eles, papel filme ou papel saquinho de congelamento, tampa, papel filme e pode levar para o freezer dessa forma. E aí dura meses, tá? Então vocês conseguem adiantar um pouco a produção de vocês. Dessa forma que eu falei, até dá um pouquinho, até dá pra fazer também na geladeira. Bem embalado, bem embalado, bem embalado. Mas ele pode sofrer o sugar boom mais na geladeira do que no freezer, tá? Mas faz um favor pra mim, faz o teste, embala, faz o ovo, pode botar o tecido já, embala, bota na caixa, embala com papel filme, leva pra geladeira. E deixa na geladeira 3 dias. Tira da geladeira, espera ele suar completamente. Não mexe na caixa, gente. Deixa ele suar completamente. Quando ele não tiver mais suado, corta o filme, abre o ovo e come. E vê se tá perfeito, vê se ele não sofreu sugar bloom. Se der tudo certo, pode continuar com essa prática até a Páscoa, que vai dar tudo certo. Porque se em temperatura ambiente 10 dias tá perfeito, imagina na geladeira. Certo? Cris, você pediu pra eu repetir. Repetir que parte? Me fala. Que eu repito quantas vezes quiser. Só não entendi. Qual parte você não entendeu? E é isso. É isso que a gente tem pra nossa live. Tá dando 1 hora já. Eu queria ter feito em 30, 40 minutos. Mas eu também falo muito. Gente, se vocês tiverem dúvida, esse é o momento pra gente fechar. E quem não assistiu a live, assistir depois, poder acompanhar sem ficar monótono. Então, vou esperar as perguntas de vocês. Não significa que acabou, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem lá no curso, lá no Instagram, eu vou responder sempre. Eu respondo todo dia, tá? Eu sei que muita gente ainda não testou. Mas eu tô esperando, vocês vão testar e vão surgir mais dúvidas. Mas quem tá testando tá adorando. E eu tô vendo que tá ficando bem bonito. Ok, da geladeira, tá bom. Vocês vão pegar o ovo, embalar com papel alumínio ou chumbo, vai botar no tecido, vai amarrar com a fita de cetim, vai pegar um tupperware ou uma caixa grande que caibam os ovos, vai arrumar o ovo lá direitinho. Sabe um saco de congelamento ou papel filme? Coloque em cima dos ovos prontos, recheados, com tecido. Isso, Vanessa, tudo recheado bonitinho. Tampa, então uma caixa que tampe bem, é o ideal. E passa papel filme, muito papel filme. Então passa umas 3 vezes papel filme e leva pra geladeira, tá? Aí, se você quiser fazer isso com um ovo só, pra você testar, você faz 3 dias depois, 2 dias depois, tira, deixa em temperatura ambiente e deixa suar. Ele vai suar, porque a geladeira é mais gelada do que a temperatura ambiente. E aquela aguinha que sai, ela tá saindo pra fora do ovo. Se você não embalar corretamente, essa aguinha vai para o ovo, vai para o chocolate. E a água e chocolate não são amigos. Vão ter defeitos no seu ovo se você fizer assim, se você não embalar direito, tá? Então ele vai suar. Quando ele suar todinho, você não vê mais que não tem mais nenhuma aguinha, nenhum sozinho. Aí você corta o papel filme, tira, destampa, pega um ovo, abre e prova e vê como que ele tá. Aqui comigo dá super certo assim. Certo?
É isso, gente. Deu pra entender, Cris? Brotinho de chocolate também, que também ficou na dúvida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E espero que vocês comecem a produzir logo pra testar. Os ingredientes são diferentes, as marcas são diferentes. Por isso que eu sempre peço pra testar, pra ver a validade na casa de vocês, pra vocês... Enfim, a gente muda marca, pode mudar o resultado e vai mudar o resultado. Por isso que eu falo a minha experiência, mas que vocês testem em casa pra vocês terem segurança do que vocês estão vendendo, tá? Que bom que deu certo, que bom que vocês gostaram. O brotinho de chocolate, o caramelo ficou divino. Ah, uma coisa legal do caramelo. Eu misturei, depois que ele tava pronto, sobrou um pouquinho aqui, eu misturei com um pouco de creme de leite de caixinha mesmo, e ficou mais fluido. Aí eu recheei um bolo com chocolate, coloquei ele e um pouquinho de flor de sal e ficou uma delícia, gente. Ficou muito bom. Então pode usar ele pra rechear bolo, mas né, eu fiz no acetato, por exemplo, que pode ter um recheio mais cremosinho dentro, que não vai ter problema. Pode fazer isso também, tipo, como se fosse uma geleia, sabe? Com um pouquinho de flor de sal, com amendoim, com nozes. Fica muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. O pessoal que não entrou na live vai assistir também. Espero que vocês gostem. E é isso. Kátia falou que sempre teve medo de temperagem, mas depois do curso está destemida. Que linda. Fico feliz, muito. Uma Páscoa maravilhosa pra vocês, gente. E tô lá no curso. No destaque, na mensagem, no feed, onde vocês quiserem, pode perguntar que eu vou responder. Espero que essa live tenha sido boa, que vocês tenham anotado muita informação para vocês projetarem a Páscoa de vocês. E é isso. Uma Páscoa maravilhosa. Tá? A brotinha de chocolate acabou de colocar na manga de confeitar por cima do brownie. Ai, Jesus. Manda a foto lá no grupo pra gente ver. Viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma boa Páscoa. Beijo, Barreto, Dantas. Pri linda, tá fazendo ovos maravilhosos recheados lá depois do curso. Lá o menu dela tá lá pronto, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Obrigada, Rê. Amei. Amei, Dandan. Um cheiro, Cris. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, por estarem aqui comigo esse tempo. Tchau.